Olá, bom dia. Dia, tudo bem? Bem, e você? Tudo Olá, ótimo, Bom dia, Rafa. Bom dia, Jean. Falam de, dia. falam de onde? Teresina, Terezinha, Piauí. Teresina, Piauí. Tô bem, tá longe daqui, hein? Bem, bem, bem longe. tá um frio, pode vir aqui, tá? Quer? Se você quiser pegar um frio, pode vir aqui. Ah, tô sabendo, sei. Bem quentinho, né? Bem, Maravilha. Vamos lá. Um colega meu que fala, Teresina, ô lugar quente da bexiga. Eita, que é, viu? Calor gostoso. Bom, antes da gente começar, vocês querem pontuar alguma coisa para levar em consideração na análise, além das coisas que eu normalmente já sou acostumada a olhar? Eu, por mim, acho que não. Só para explicar, eu sou o lançador, a Rafa é expert, mas nós dois, a gente está no Insider também, né? Separadamente, mas estamos juntos. Ok, separado, mas junto. entendi. Tá junto, saquei, saquei. Eu vou compartilhar aqui, confirma para mim se vai aparecer para vocês. O debriefão tá aparecendo? Sim, Não, pra mim tá. para mim Hum, não apareceu. estranho. Pois é. Ó, eu vou Talvez interromper seja. de novo. Tá com duas telas aí? Jean? Pra mim tá ok. Agora foi. Foi? Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Vocês captaram 310 leads no lançamento semente. Validou, mas era um mínimo de 500, né? Mas tá É, bom. Aí a Roma, eu acho que te ajuda a fazer sempre sobrar dinheiro para comprar o que você quiser. Talvez a gente consiga melhorar essa Roma, mas vamos ver. maravilha. Deixa eu entender. Vocês pagaram R$ 4 o lead. Eu acho que uma das coisas até que eu escrevi aí foi que a gente teve poucos dias para captar lead, só foi 10 dias, e porque a gente tinha que lançar, enfim, teve atropelos. E aí a lead estava muito cara no começo, estava quase R$ 10, e ela foi baratear faltando um dia para o lançamento, que ele chegou a 2,70. Ela caiu de Ah, 10 para 2,70. Aí nesse dia, que foi justamente esse criativo aí, né? Aí eu botei, tipo assim, a gente tinha planejado gastar 2.000, que era esse planejamento, né? Umas 500 leads, que era o que eu queria. Mas, mas eu tinha botado R$ 100 por dia só, né? Eu tinha 2.000, era R$ 200 por dia, mas eu não quis gastar muito no começo e botei de R$ 100 para o Facebook ir aprendendo. No dia que ele aprendeu, faltava 2 dias, né? Que ficou a 2,70. Aí eu botei para ele gastar R$ 1.000 num dia, que ainda tinha R$ 1.000. E ele não conseguiu gastar tudo. E, enfim, em média ficou R$ 4, né? Mas a gente chegou naquele dia ali a ter uma lead de 2,70. E, entendi. e aí por isso que a gente não conseguiu capturar mais lead, né? Tá. E- Meu dinheiro vai todo pro cartão de crédito e empréstimos. Como resolver? O que você precisa é trabalhar seu orçamento de forma inteligente e eficaz. Assim, você faz sobrar dinheiro todos os meses, sem precisar ganhar mais para isso. E é exatamente isso que eu vou te ensinar no evento A Virada Financeira, que vai acontecer dia 14 de dezembro às 20 horas. O evento é 100% online, 100% gratuito. Para participar, basta clicar em Saiba Mais e se inscrever. Aparecer lá também, tá? Te espero. Entendi. Olha, eu vou ir direto ao que interessa aqui, porque no final das contas, o que interessa é a COP, né? Nesse primeiro momento. Sim. Porque vocês tiveram que captar lead fria, porque era o primeiro lançamento. E se você, a não ser que vocês tivessem demanda reprimida, que, deixa eu ver aqui, não é o caso. E vocês? Então, A o gente maior variável está dentro da COP. a gente estava gravando um conteúdo, Raí. Ele caiu. Foi? Acho que ele caiu, o Jean. Agora ele volta aí. Mas eu acho que ele ia falar do conteúdo raiz, que a gente já estava com a gravação do podcast, né? Fazendo esse conteúdo há algum tempo, justamente preparando para começar os lançamentos.
Demorou um pouquinho no nosso cronograma começar, mas já havia essa produção de conteúdo, já tinha uma certa audiência, mas a gente estava construindo realmente isso ainda. Eu não sei se Não, era isso que ele ia falar. É por aí. O meu caiu aqui, né? O que eu estava dizendo é que foi pouca distribuição, né? A gente só gastou R$ 1.000 em 6 meses, né, de distribuição. Então a gente não conseguiu criar um público grande, né? Um público quente grande. mas é esperado. Lançamento de sementes a gente faz com público frio. Uhum. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao workshop A Virada Financeira. Meu nome é Rafaela Fernandes, a Rafa das Finanças. E nesse evento eu vou te ensinar a fazer sobrar dinheiro para comprar o que você quer. Mesmo que você não aumente a sua renda e não seja expert em finanças, que você esteja endividado agora ou que você não seja bom em matemática. Você vai ver como fazer para comprar aquela roupa que você quer, frequentar os restaurantes que você quer, viajar para onde você quer, colocar seu filho naquela escola legal, dar tudo que você sonhou para ele, comprar teu carro, comprar tua casa, sem ficar escolhendo demais e sem se preocupar em como vai pagar os boletos no final do mês. Eu sei que muitas vezes você olha para sua vida hoje e dá uma desanimada, dá aquela preguiça, você quer fugir, mas a boa notícia é que você não vai fazer nada sozinho. Você vai ter o meu apoio e nós vamos fazer isso juntos aqui hoje. E eu vou te ajudar a comprar o que você tem vontade, mas que hoje você não consegue. Porque o quê? Dinheiro nunca dá. Porque a renda é limitada. Porque você acha que a única solução é ganhar mais. Só que ganhar mais não vai resolver a tua vida financeira. E isso pode parecer um pouquinho contraintuitivo, mas daqui a pouco eu vou te explicar isso muito melhor. Nessa aula, você vai ver que é possível sim fazer sobrar dinheiro para aproveitar a vida e não ficar só pagando boleto. E para isso você não vai precisar de planilhas mirabolantes, nem aplicativos, não vai ter que anotar tudo que você gasta também. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas deixa eu te mostrar o que essas clientes disseram sobre isso. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Manuela Silva. Não colocaria como clientes. O que essas pessoas que aplicaram esse método que você vai ter acesso de forma gratuita aqui alcançaram? Ó. Eu fui aluna da Rafa das Finanças e queria dizer que Silva, eu fui aluna da Rafa. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas deixa eu te mostrar o que E aqui ela está falando que ela foi aluna. As pessoas nem que sabem, né, que a gente vai vender para elas no final. Não é mais novidade isso. Mas eu não vou broxar ela antes da hora, não. Ela nem viu a oportunidade ainda, parece que a gente está querendo forçar uma venda ali antes dela estar com vontade de comprar. Né? Conteúdo de oportunidade ainda não chegou para falar de venda, de curso, mentoria, alunos, aulas. essas clientes disseram sobre isso. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Manuela Silva, eu fui aluna da Rafa das Finanças e queria dizer que a mentoria da Rafa me trouxe a possibilidade de comprar o que eu quisesse depois que a gente terminou. Eu tinha uma dor que era estar desorganizada financeiramente no nível que eu não conseguia mais comprar minhas blusinhas, como eu dizia, né? Eu consegui realmente atingir meu objetivo, que era comprar coisas que eram importantes para mim, viajar, me conceder pequenos prazeres que eu não estava mais conseguindo. Então, muito feliz de ter participado, agregou muito na minha vida e super recomendo a Rafa das Finanças. Depoimentos. Você não vai. Recomendação, elogio, se corta tudo fora. E como é que vocês vão conseguir captar realmente, um depoimento que realmente vai gerar impacto na audiência? Vocês já assistiram aquela palestra que eu dei sobre como coletar depoimento lá dentro do programa? Eu não. Não. Ótimo. Então, vocês vão assistir, que isso vai ajudar muito. Vocês vão coletar, vocês não vão só pedir para as pessoas mandarem. Porque às vezes você manda a lista de perguntas para a pessoa, mas no final das contas a pessoa fala o que ela quer e do jeito que ela quer. Então vem elogio, eu recomendo muito, fala de mentoria. Se fosse um vídeo de vendas, não tinha problema falar de mentoria, se fosse vender uma mentoria. Mas é o CPL1, o que que eu preciso? Quando eu vou coletar o depoimento, eu tenho que ter na minha cabeça o que é que eu vou querer que essa pessoa me fale. Então, eu já penso, pô, eu quero que ela me fale transformação, como era a vida dela antes, em detalhes que eu consigo imaginar. Como é que é a vida dela hoje? E que ela repita Roma. Então, lá nessa palestra, uns 20 minutinhos, eu explico bem certinho, vai ajudar muito vocês, tá? Então, assistir. Vai ser assim mesmo o tema. Área de membros.
Palestras. Aqui, ó. Vamos fazer uma fábrica de depoimentos. Uhum. Hum. Então, pronto. Beleza. Alguns objetivos que eu tinha para realizar, objetivos materiais, pessoais e de sonhos mesmos, assim, para alcançar. Então, toda essa organização, essa consciência tornou possível essas realizações. Por exemplo, a compra do meu carro. Tem também a reforma na minha casa, que eu consegui fazer, trazer mais conforto para minha família, terminamos. A reforma no meu quarto, para trazer mais conforto para mim mesma. Né? Então, um dois pra gente. Teve a compensação da clínica. Ah, eu iria perguntar, você precisou ganhar mais para fazer isso tudo? Ótima pergunta. Pergunta específica, resposta específica. E quebra a objeção, né? Até tem a pergunta na conversa, mas não tá aí, realmente. Clínica, né, meu consultório particular aqui em Teresina. Eu sou muito feliz e realizada, eu hoje tenho meus colaboradores. E lembrando que eu fui esse ano, eu fiz a primeira viagem também para a Europa, não conhecia ainda, junto com meu esposo, exatamente por meio de quê? De organização das finanças. E fiz na minha vida, né? Que foi a mudança de uma capital do Nordeste para a capital do Sul. Primeiro que eu morava com minha família. Não pagava aluguel, não pagava luz, ajudava pouquíssimas coisas em casa, né? Porque eu morava com mãe ainda, tinha já carro, tinha algumas questões que eu já mantinha. Mas eu mudei para o Sul para morar sozinha. Que eu consegui realmente sair de uma vida que eu estava um pouco mais confortável, né? Porque não tinha tantos gastos, e eu consegui, há 1 ano e 8 meses, me manter, né? Me manter. Então, isso para mim é um divisor enorme de águas, assim, porque não trouxe. E eu queria depoimento de alguém que tivesse endividado também. A primeira estava endividada, mas ela não falou nessa fala. É, detalhes específicos que eu consigo imaginar. Cenas, personagens, quantidades, objetos. Porque objetos? Meu, eu estava tão endividada que eu não conseguia comprar um picolé para meu filho. Eu ia no mercado, cena, e meu filho chegou a pedir para mim um picolé. Eu não tinha grana para comprar. Picolé, é objeto imaginativo. Filho, personagem, cena composta que eu consigo imaginar. Trouxe uma queda de padrão, né? E eu tô conseguindo realmente ter tudo isso. E sabe por que elas conseguiram isso? Porque elas usaram o método que eu desenvolvi. E se você seguir o passo a passo que elas seguiram, você também pode conseguir. Inclusive, eu também consegui por causa desse método. Porque eu era com você. Eu também não tinha dinheiro sobrando, eu não comprava as coisas que eu tinha vontade e eu já estive endividada. Hoje, o resultado é exatamente o que eu disse que vou te ensinar aqui. Vivo super confortável, dinheiro sempre sobra, tenho dinheiro investido, eu compro o que eu quero. Acabei de ir pra Europa de novo e dessa vez levei minha mãe, que era um sonho que eu tinha. Falou, provou. Cadê a foto? O pessoal que está falando que foi viajar para a Europa, foi para não sei na onde, reformou a casa. Manda aí foto da casa antes e depois, foto do seu quarto antes e depois, foto de você na Europa. É, pedir foto para a galera dos depoimentos. Pode ser vídeo também, melhor ainda. Deixa eu te perguntar, a gente tem que se preocupar com o tamanho desses depoimentos? Por exemplo, se ficasse 10 minutos de depoimento, seria muito? Tem um tempo assim mais ou menos específico, não? Primeiro você coleta tudo que você precisa, depois você passa pela edição e usa o que você precisa por momento, entendeu? Você Pois é. pode ficar 1 hora com a pessoa coletando um monte de detalhes. Aí você vai olhar para aquele depoimento lá, enquanto você está coletando, eu ensino na palestra a fazer um documento. Um documento onde se coloca, ó, ela falou tal frase impactante, ela quebra tal objeção, ela fala sobre tal situação, ela fala sobre dificuldade financeira, e aí você vai fazer um dossiê. Quando você vai precisar de um depoimento para o CPL1, você fala, pô, o que que eu quero para o CPL1? Eu quero transformação. Beleza, estou no CPL3. O que que eu preciso para o CPL3? Preciso quebrar a objeção. E aqui eu vou fazer sessão de quebra de objeções. Quais objeções eu tenho para quebrar? Essa e essa. Quem é que tem depoimento disso? Vou lá no meu dossiê, opa, esse aqui tem, esse aqui tem. Então, eu vou fazer uma metralhadora, recorta o depoimento que a pessoa está falando sobre sobre essa objeção, e você pode fazer uma metralhadora de 2, 3 pessoas quebrando a mesma objeção. Então, você vai lá dentro depois e vai pensar. Por isso que esse documento que organiza,
Ele ajuda demais. Nosso especialista, o que ele fazia? Ele ia montando esse documento com o tempo. Ó, mais ou menos, no minuto tal, ela fala sobre tal coisa, mas ela tá ali no bate-papo no Instagram e a pessoa e o especialista ia lá anotando, ó. Mais ou menos no minuto tal da live, ela fala, ela quebra essa objeção, ela traz essa frase impactante. E aí, no caso, você pode montar, tipo, nós tínhamos duas planilhas. Uma que ele ia colocando o link, todas elas tinham o link da live, tinha uma por quebra de objeção e outra por transformação. Ficava mais fácil para encontrar as coisas, sabe? Legal. Então a gente pode refazer esses depoimentos tudinho, né? Pode pedir essas pessoas para a gente conversar de novo, sendo um pouco mais objetivo, né? Aí eu digo assim, lá nos objetivos foi eu que fiz a edição, né? É, a conversa era bem maior e eu cortei essas partes, né? Eu sempre estava tentando deixar assim o menor possível. Aí a pergunta, né? Digamos que ela mandasse fotos, mandasse vídeos, mandasse várias coisas, eu posso botar sem me preocupar também com o tamanho que vai dar o todo. Essa seria a pergunta, né? Por exemplo, se desse, eu acho que deu 3 minutos de depoimento. Se Olha, desse, bom senso é a palavra. Ela mandou um vídeo de 2 minutos. Eu tenho que pôr? Não sei. Mas se eu colocar um pedacinho, vai ficar legal? Vai. Então bota. Não é porque a pessoa mandou que você tem que colocar tudo ali, entendeu? uhum, Eu vou pôr um filtro. Ela falou que reformou a casa, eu coloco um vídeo dela reformando a casa rapidinho enquanto ela tá falando, de vídeo de antes e depois, ou foto de antes e depois, pronto, já fica mais forte do que estava. E não uhum, necessariamente se ela mandou um vídeo de 7 minutos, você teve que colocar lá os 7 minutos, entendeu? O vídeo de 7 minutos para provar que ela. É você que manda na parada. Vocês que vão filtrar a essência da mensagem que vocês querem passar. Depoimento tem 2 horas. Fiquei 2 horas com ela na live. Eu tenho que colocar as 2 horas? Não, pensa o que você quer de lá, qual que é a essência que você quer transmitir. Eu vou pensar, recortar e usar só o que eu preciso. Vai ter depoimentos tão bons, mas tão bons, que vocês não vão conseguir usar tudo. E vai ficar coisa boa para trás. Para quê? Para você fazer um Reels, para você fazer uma distribuição depois. Sempre acaba aproveitando. Todo ano eu faço viagens legais, eu entro nas lojas, nos restaurantes e não preciso escolher pelo preço. Eu estou sempre melhorando minha casa, eu tenho acesso aos serviços e profissionais que eu quero, que tornam minha vida mais confortável. Ou seja, eu aproveito a minha vida, eu aproveito meu dinheiro. E olha, eu fiz tudo isso sem ser rica. E o que é ser rica? Estou falando de ganhar mais que 8 mil por mês. Porque eu não sei se você sabe, mas os 10% mais ricos do Brasil ganham acima de 8 mil. E eu não tinha isso. Durante muito tempo, eu não tinha nem um terço dessa renda. Então eu consegui comprar tudo que eu queria desse jeito. Hoje eu tenho um pouco mais, porque eu já aplico esse método há muito tempo. Só que quando eu criei esse método, eu não ganhava nem 1.000 por mês. Foi através dele que eu comecei a fazer. Falou, provou. Cadê o SLT? Põe o SLT na tela. Circula lá onde está o valor, o ano. Não era CLT? Põe um print, alguma prova. A história também, você precisa provar que a sua história não é mentira. Não sei. Já era autônoma nessa época. A foto da agenda, print de pagamento, print de banco. Fazer sobrar dinheiro. Aí comecei a juntar, comecei a investir, inclusive na minha carreira, para melhorar a minha situação profissional. Aí sim eu passei a ganhar mais. Mas olha, para você entender bem o método que eu vou te explicar, é importante você saber como foi que eu descobri isso. Lembra que eu falei há pouco que nem sempre eu fui assim? Isso é porque eu não vim de família rica, não. A gente não tinha tudo que tinha vontade, não faltava o básico, mas também não sobrava. Quando as coisas ficaram ainda mais apertadas, a gente teve que baixar o padrão de vida. Mudou de casa, mudou de escola. Isso porque em casa ninguém sabia como gerenciar bem o dinheiro. Então eu comecei a trabalhar cedo, porque para eu conseguir ter alguma coisa só assim. Mamãe supriu o essencial, mas não tinha como ficar dando as coisas pra gente. Então eu fui pra lida. Olha, foto de pai e mãe, de quando vocês eram crianças, se você tiver, põe para jogo, porque é altamente emocional isso. Todo mundo é uma coisa que as pessoas demoram para esquecer, se você usar.
O interessante é que mesmo sem ter o dinheiro sobrando, eu sempre pensei que eu sabia lidar com as finanças. Olha que ilusão que eu tinha, né? Afinal de contas, eu era bem matemática. Eu usava planilha, eu usava aplicativo e achava que estava tudo certo. Fui vivendo assim até que me formei em psicologia. E foi quando o negócio desandou. Porque eu passei a ganhar R$ 1.500 naquela época, só que eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na vida. Passei a comprar o que eu queria, que os meus pais não podiam me dar, obviamente, mas sem nenhuma organização, sem método nenhum, eu passei o quê? A dever o cartão de crédito. Na verdade, quando eu passei, né, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu passei a ter cartão de crédito, coisa que eu não tinha, com um limite bom. E aí, sem saber lidar com dinheiro, gastava tudo que eu ganhava, né, me desorganizei, não consegui mais pagar esse cartão, atrasei. Pagava só o mínimo e a bola de neve aumentando. Tem gente por aí que com certeza já passou por isso, de ver só aquele dinheiro crescendo, a dívida crescendo ali. E isso foi acontecendo comigo. Nessa época, então, tive vários efeitos colaterais disso. Eu tinha insônia, eu ficava muito ansiosa, eu não comia direito porque eu não tinha fome. Eu recebi ligação do prefixo 011, alguns aí vão lembrar que as cobranças só vinham do 011. Hoje em dia tá diferente. E a situação da dívida foi piorando, porque eu não conseguia resolver. E foi aumentando aquela bola. Eu passei a me sentir muito mal com a situação, né? Mais ainda, o tempo ia passando e eu me sentindo pior. E eu passei perto de entrar numa depressão nessa época. Então imagina aí, a psicóloga formada com depressão. Isso também trazia um peso a mais. Parecia um absurdo a psicóloga estar com depressão e por causa de dinheiro, né? Isso tudo aconteceu porque eu não via uma saída, né, para aquela situação. E também porque eu tinha muita vergonha de ter chegado àquele ponto. Me sentia muito incompetente de não saber cuidar do meu dinheiro. Então demorei até para pedir ajuda. Só que essa questão do despreparo vem também na falta de educação financeira, né? Então eu não estudei isso até ali em nenhum momento. E a coisa foi piorando, o desespero foi aumentando, até o ponto que eu deixei a vergonha de lado e disse vou pedir dinheiro emprestado. Porque era a única forma que eu conhecia para sair da situação. Tá faltando personagens, cenas, para eu entrar dentro da história. Na infância, tinha só o básico. Me dá cenas, personagens, ou uma situação que eu consiga imaginar. Por exemplo, que tem um objeto, alguma coisa. Por exemplo, quando eu era criança, só tinha o básico, mas básico mesmo. Por exemplo, nem manteiga para passar no pão tinha. A história já começa a ficar mais interessante, quando tem elementos imaginativos e personagens. E me conte uma cena aí, de quando você era criança, relacionada a ter só o básico, que envolva seus irmãos, seus pais, você, quando era criança. Eu não lembro muito da infância em si, mas o começo da adolescência ali, que a gente mudou de casa, foi muito significativo para a gente, porque a gente morava numa casa maior, né, era um bairro melhor também, um bairro considerado de melhor qualidade aqui na cidade. A gente mudou para um apartamento menor e mais perto das escolas para a gente poder ir a pé, esse tipo de coisa. Então, eu lembro muito dessas adaptações. Eu não lembro de uma cena específica de casa, assim, para te falar agora. Mas eu lembro disso, de adaptar a rotina, porque o dinheiro estava apertado, era muito apertado. Então, era só a mamãe que geralmente pagava as contas realmente básicas. Então, ela pagava o quê? Escola, alimentação, saúde. O resto, que quem quisesse que se virasse, que fosse trabalhar, que fosse fazer bico, alguma coisa para poder ter. Era mais ou menos isso. Teve um dia que, esse me conta, Como é? sabe, Desculpa. sabe aquela história assim, nossa, teve um dia Hum, que aconteceu isso, isso, e isso. Vê se você consegue lembrar de alguma cena. olha, agora sim. Agora sim, tô lembrando. Tá, fica de lição de casa, tá? Tá. Pegar um dinheiro emprestado e resolver. Eu não conhecia uma estratégia mais eficaz, mais rápida do que essa do empréstimo para pagar essa dívida. Só que demorou um tempo para eu resolver. Por quê? O dinheiro que eu consegui emprestado não dava para pagar tudo, não. Pagava só uma parte do meu débito. Olha, foi uma confusão nessa época, mas no fim deu certo. Eu fui pegando dinheiro daqui e dali, acabei conseguindo resolver. Só que com tudo resolvido, dívida paga, você aí pode pensar. Ela aprendeu e a vida financeira dela estava resolvida. Só que não. Eu passei por tudo isso, mas eu não aprendi foi nada. Ó, eu escutei essa história, eu não vou lembrar dela. Já não consigo lembrar mais dessa história, porque ela não está emocional. Então, uma vez, eu gosto sempre de lhe contar essa história, que é uma história que me marcou e nunca mais eu vou esquecer dela. E a história dela, antes da gente chegar nessa história que eu vou trazer de exemplo para você, tá igual a sua. Superficial. Um negócio assim que eu nunca mais ia lembrar na minha vida, porque não mexeu com o meu coração. Quando não mexe, quando você não captura a emoção das pessoas, você fica num lugar dentro da cabeça das pessoas que é de memória de curtíssimo prazo. E a história perde a sua função dentro do lançamento. Eu quero que você fique na cabeça das pessoas pela memória de longo prazo. Então, a história era assim. A moça veio, estava aí, tinha uma história assim,
Que eu comecei a trabalhar no banco com tantos anos, e aí eu comecei a aprender a vender títulos e fui me dando muito bem. E logo comprei meu carro, minha casa, e aí eu tornei isso minha missão de vida, agora estou ensinando isso para todo mundo. Que legal. Agora arranca o filtro e conta a história de verdade, né? Porque eu vou esquecer dessa história, eu só lembro dela por causa da história real, senão não ia saber nem contar para você. E arranca o filtro aí e conta. Não, na verdade, na boa, por que você foi fazer isso da sua vida? Não quis fazer qualquer outra coisa. Por que te motivou a ensinar isso para as pessoas? E na boa, não é porque você falou que isso é missão de vida para você agora, que eu sou obrigada a acreditar. A sua história não me conta nada, e aí só porque você está falando. E aí ela falou, tá bom, mas o que aconteceu? Vai, cá entre nós, aconteceu mesmo alguma coisa? Qual que é? Você está falando a verdade? Tá, e tal. Daí ela falou assim, qual que é a real história? E ela contou que ela era filha de um cara que vendia salgadinho na beira da praia. E esse cara, esse homem, o pai dela, era meio machista, falava que mulher não precisava trabalhar, que tinha que ficar em casa e tal. E ela era meio do contra. Se alguém chegasse para ela e falasse não vai, aí que ela ia e fazia acontecer. E quando nessa época, ela brigou com o pai dela, ela saiu de casa brigada, e ela falou, eu vou ir, eu vou conseguir, ele vai ter que me engolir. E ela foi, ela se deu muito bem na vida, ela conseguiu entrar trabalhar num banco, vender título de capitalização e tal. E rapidinho ela conquistou a casa dela, o carro dela. Só que nesse intervalo de tempo, o pai dela faleceu, brigado com ela. E aí ela pegou e e falou assim, nossa, ela foi lá, pagou todo o funeral do pai dela com o dinheiro que ela tinha prosperado e tal. E ela ficou com aquilo na cabeça. Ela falou assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu tive a maturidade para entender que se eu tenho o que eu tenho é por causa do meu pai. Não interessa o jeito que foi. Eu conquistei o que eu conquistei, que um dia ele me enfrentou. Porque se ele não tivesse me afrontado, talvez eu estivesse lá até hoje. E qual é a forma que eu tenho para minimizar essa dor que eu sinto pelo tempo que eu vivi sem ter amizade com ele? É fazer ele viver na vida de outras pessoas, fazendo com que outras pessoas prosperem porque um dia eu briguei com ele, porque um dia eu fiquei todo aquele tempo sem conversar com ele. Isso precisa ir além de mim. É uma dor. E aí, o que acontece? E aí ela fala assim, é por isso que eu tenho isso como missão de vida. Eu preciso honrar aquele que me trouxe até aqui. Entendi. Agora eu sei que é verdade. Não precisa falar mais nada. Precisa falar mais nada. Eu sei, acredito, confio, nunca mais vou esquecer. Eu esqueci, eu não lembro o nome dela, nem do rosto dela, mas se ela chegar para mim e falar assim, Vanessa, eu sou a filha do homem que vendia salgadinho na beira da praia. Nunca, na hora, eu vou falar, meu, eu conto essa história para todo mundo, conto nas análises, e porque é uma história que fez sentido, que mexeu com o meu coração, e eu nunca mais vou esquecer dessa história. A história sua não está nesse lugar, mas todo mundo tem uma boa história para contar. É que às vezes a gente acha que não é necessário, que não é importante. Então, tornar essa história mais emocional vai ser importante para o seu resultado, tá bom? Uhum. Eu continuava uma pagadora de boletos, sem construir nada de valor. Porque eu gastava tudo que eu ganhava. E eu não me sentia feliz daquele jeito. Então, o dinheiro, pra mim, era uma fonte de infelicidade, era uma fonte de estresse. Só que, pra piorar a situação, eu fiquei sem emprego, logo na sequência.
Então, eu comecei a trabalhar com venda de cosméticos para poder pagar as contas. Eu não tinha nenhuma outra coisa para fazer, gente. Então, me sugeriram na época, por que tu não vende alguma coisa? Vende perfume, vende alguma coisa. Aí eu fui para essa parte de vendas. Nessa época de venda de cosméticos, eu comecei a estudar um pouco de finanças. Porque, enfim, eu estava nessa área de venda, eu tinha que saber alguma coisa. Só que não estava dando muito certo para mim. Ainda tinha muito pouco resultado na minha vida financeira. Ela não ia muito bem. E sabe por quê? Porque apesar de eu estar estudando alguma coisa sobre finanças, eu estava estudando da forma comum, da forma que todo mundo faz e que não funciona. Que é o quê? Anotando gasto, pensando em diminuir despesa, me limitando ainda mais na minha vida, sem poder comprar o que eu queria e só pagando conta, pagando boleto. Vivi ali o roteiro da maioria das pessoas. E como é que eu saí disso para o que eu sou hoje? Tudo mudou no dia que eu entendi uma coisa importantíssima, que nem todo mundo sabe, nem todo mundo fala. Não é só anotar gastos. Não é só fazer análise de gastos. Não é só sobre controlar despesas, nem diminuir despesas. Não é só sobre ganhar mais, como outros educadores financeiros dizem, falam por aí. Né? Não é só sobre isso. Foi quando eu conectei o que eu sabia de finanças, até ali, com o que eu sabia de pessoas, que eu trouxe da psicologia, que a coisa mudou. Quando eu uni esses dois conhecimentos, eu entendi que finanças, na verdade, tem muito mais a ver com comportamento humano e com emoções do que com a matemática. Ou seja, tem muito mais de psicologia do que de contabilidade, administração, matemática, muito mais. Exatamente o quê? A psicologia, que eu nem estava trabalhando mais. Lembra que eu falei que fiquei sem emprego? Então, nem estava trabalhando com isso. E, na verdade, eu já nem pensava em voltar para a psicologia nessa época. Foi quando eu misturei essas duas coisas que o meu resultado mudou de verdade. Ou seja, uma coisa que eu nem estava ligando mais, foi o que serviu. E aí eu juntei, apliquei isso na minha vida, e aí sim, o dinheiro começou a sobrar, e em 3 meses eu já conseguia comprar o que eu queria. Eu organizei, o método fez com que eu organizasse as coisas de uma forma que eu consegui comprar as coisas que eu queria. Aí eu comecei a trabalhar isso com as pessoas ao meu redor. Fiz outros cursos de finanças, fui aprendendo como manejar isso e como conseguir passar isso para as pessoas. E aí eu achei a minha missão de vida. Então, estava meio perdida, né? Aquela coisa toda, trabalhando com vendas, não queria muito voltar para psicologia. Então, eu acabei encontrando o que eu realmente quero fazer, que é ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, a mudarem a forma delas de lidar com o dinheiro. Coisa que eu não pensei no começo. Porque o que eu queria realmente? Eu não tinha me formado em psicologia. Eu queria ser uma psicóloga de sucesso. E a carreira da psicologia, ela é longa também. E era isso que eu queria. Então, olha só. Eu demorei 15 anos para chegar até aqui. Mas agora eu vou te ensinar exatamente como fazer tudo o que eu fiz, só que muito mais rápido. Você pode até achar que não, mas até aqui eu já falei várias coisas que têm a ver com o método e você nem percebeu. Tudo faz parte da aula, não tem nada à toa aqui. Mas no fim você vai conectar todas as coisas. Uma aguinha que é ao vivo é assim. Então, agora eu vou te contar outra coisa muito importante, que é o porquê você ainda não consegue fazer o que eu fiz. Vou te falar 3 grandes erros que provavelmente você está cometendo e por isso a tua vida está como está hoje. O erro número 1 é acreditar que para sobrar dinheiro você tem que cortar despesas. Como assim, Rafa? Eu não tenho que cortar despesas? Eu vivo pensando nisso, eu vivo fazendo isso para poder sobrar alguma coisa, eu conseguir fazer alguma coisa dos meus objetivos. Ó, em vez de cortar gastos indiscriminadamente, é mais eficaz focar nas maneiras de otimizar as despesas da sua vida, sem necessariamente você precisar eliminar essas despesas por completo, que é o que a maioria faz. A gente corta as coisas, vou cortar o plano de saúde, vou cortar o lazer, vou cortar isso. Corta por completo para poder conseguir organizar. Então, o exemplo de fazer isso de uma forma mais eficaz é cortar o que é desnecessário e se concentrar naquilo que realmente agrega valor na tua vida, como que contribui para o teu bem-estar e para as tuas metas financeiras. Então, você precisa entender o equilíbrio entre isso. É fundamental você encontrar um equilíbrio saudável entre desfrutar a vida, economizar dinheiro. Cortar despesas de maneira excessiva pode até resultar numa qualidade de vida ruim. Então, você deixa de ter acesso a serviços, deixa de ter acesso a experiências mais interessantes, deixa de ter acesso à educação. Despesas como essas experiências e serviços que melhoram a tua qualidade de vida, como educação, saúde, lazer, podem ter benefícios mais duradouros e superam esses ganhos temporários de cortar o gasto agora. Se é uma coisa que vai afetar o teu bem-estar e as suas metas financeiras, é claro que no médio e longo prazo vai ser melhor você investir nisso do que ficar cortando no curto prazo. Né? Inclusive, esse corte constante de despesas pode até gerar estresse em você, ansiedade, te afetar negativamente no lado emocional, na tua saúde mental. Por isso tem tudo a ver com psicologia, gente. Quem que não tem aí, ou já não teve, ou conhece alguém que tem, estresse porque não sabe como vai pagar as contas. Tá? Então, esse impacto na saúde emocional, na saúde mental, pode afetar mais a tua vida, a produtividade, as tuas decisões financeiras, pode afetar de uma forma ruim, certo? Porque, vamos lá, vou pro trabalho, tô preocupado em como vou pagar as contas, tô preocupado se o dinheiro vai dar, tô preocupado, como é que eu vou produzir? Como é que eu vou ter cabeça, vou ter saúde, vou ter energia para produzir? Então, isso afeta a nossa produtividade, certo? E quando você está muito estressado também, as decisões financeiras são piores, porque você age muito mais no impulso, você age muito mais movido pela emoção. E a emoção negativa, ela é uma péssima conselheira, certo? Esse é o nosso erro número 1. No erro número 2 é acreditar que a primeira coisa que você tem que fazer com dinheiro é pagar as contas. Geralmente eu pergunto para meus alunos, meus mentorados, o que eles fazem quando recebem dinheiro? E eles sempre falam, paga as contas. Antes de qualquer coisa, eu não estou dizendo para você não pagar as contas. Tem que honrar os compromissos, tem que pagar as contas sim. Mas eu estou te convidando para olhar para essa questão por um outro ângulo. Se eu te perguntar, vem cá, o que você tem de mais importante na sua vida? Eu duvido que você vai responder, minhas contas, meus boletos. Aposto com você que você vai dizer assim, eu sou mais importante. A minha família é mais importante. Eu tenho prioridade sobre os meus boletos. Mas eu te pergunto, você é prioridade quando o assunto é finanças? Quando o assunto é o seu orçamento? Por que seus sonhos, seus objetivos vão ficando para depois então? O que você não está realizando? Por que você não está comprando o que você quer? E talvez você acredite que precisa organizar a vida primeiro, para depois mudar a forma de pensar e de agir. Mas eu posso te garantir que é exatamente o contrário. É exatamente o caminho oposto. O problema não está nos boletos que você tem, nem nas dívidas que talvez você tenha hoje, não. Isso é apenas consequência do que você já fez até aqui. Então, a vida que você tem hoje é consequência de ações que você teve no passado. Se hoje você tem contas e dívidas, é porque você agiu no passado. Para mudar as suas ações, você precisa saber como. E mudar essas ações
elas também são influenciadas diretamente pela tua forma de pensar. A gente tem que trabalhar isso para poder fazer o dinheiro sobrar. Tem que virar essa chave, tem que fazer o inverso. Então, pagar você primeiro, pagar os seus objetivos primeiro, e as contas, claro que elas devem ser honradas, mas elas têm que ter menos importância nessa equação toda. Tá? Eu sei que é difícil, é um pouco diferente talvez do que você ouviu até agora, mas é o caminho. Tá? Esse é o segundo erro que a gente comete. E o terceiro é acreditar que a solução é ganhar mais. Então, eu pergunto muito, qual a solução da sua vida? Se eu ganhasse o dobro do que eu ganho, eu resolvia tudo. Se eu ganhar mais tanto, eu vou resolver tudo. Se eu ganhar um bônus, eu vou resolver tudo. Primeiro, se ganhar mais é a solução de tudo, me responde. Por que a maioria das pessoas que a gente conhece, quando passa a ganhar mais, pode até ser que suba um pouco o nível de vida, compra um carro melhor, alguma coisa para casa, mas também se endivida mais. Mas também tem mais problemas financeiros. Leva uma coisa pra tua vida, a partir de hoje. Quem não sabe lidar com pouco dinheiro, também não vai saber lidar com muito. Não adianta só ganhar mais, não. Só vai aumentar o potencial dos problemas. Quanto mais dinheiro você tem, mais potencial de problema você tem também. E não é que ganhar mais seja ruim, pelo contrário. Mas nem sempre é simples e acessível. Para algumas pessoas não é. E olha só a forma de você fazer isso. Você vai precisar fazer uma faculdade, um curso na faculdade, uma pós-graduação, para atuar na área que você se formar. Ou você vai ter que passar num concurso público. Ou conseguir um emprego que paga mais do que o teu emprego atual. Ou fazer uma transição de carreira para uma carreira que pague mais. Ou então empreender. São as formas mais fáceis. E qualquer solução dessa pode levar anos da tua vida. Bora aqui. Um curso na faculdade dura 4, 5, 6 anos, dependendo do curso. Uma pós-graduação, 2, 3 anos. Aí você já perdeu de 2 a 6 anos, essa brincadeira. Né? Estudar e passar no concurso não tem nem como saber quando é. Já vi várias pessoas estudarem anos, fazerem várias vezes para poder conseguir passar. E algumas até desistiram desse processo. De tanto estudar, de tanto repetir, desistiram para fazer outra coisa. Para procurar um emprego fixo. Né? Conseguir um emprego bom, que te pague mais do que o teu emprego atual, ou então fazer essa transição de carreira bem feita, também pode demorar anos. Né? Empreender pode parecer uma coisa simples. Né? E fácil, porque assim, você é minha própria chefe, você é meu próprio chefe, vou fazer meus horários, né? Vou pegar o lucro da empresa todo para mim. Pode parecer super simples quando a gente pensa só nessa parte. Mas não esqueça uma coisa. O caminho que você vai percorrer até o teu empreendimento ficar pronto para funcionar é longo. Tem que fazer plano de negócio, tem que fazer pesquisa de mercado. E às vezes tem que montar um projeto, levar para o banco, pedir um financiamento. Tudo isso também pode demorar bastante. Né? E mesmo que você abra a sua empresa e tenha poucos desafios no teu caminho, no começo é só reinvestir no negócio, não tem como tirar lucro não. Você vai trabalhar para manter a empresa aberta. Muitas vezes você vai botar dinheiro do seu bolso para manter, até o momento que ela vai começar a se pagar e depois é que lucra. E tem mais, isso que eu te falei, nada é garantido não. Não é certeza que fazendo na faculdade, ou um curso, uma pós-graduação, você vai ganhar mais. Depende do mercado. Na verdade, hoje está cada vez mais difícil. A concorrência é maior. Tem mais gente formada, mais gente com pós-graduação, mais gente com MBA, mais gente com mestrado, doutorado. Aqui, daqui para cá, porque o que vocês falam? Vocês que ficou com 60 minutos quase o CPL. Não, esquece, eu tô assistindo como se fosse interno, clássico, não, esquece, é webinário. Sorry. Tá cada vez mais difícil, né? Encontrar um emprego melhor, porque você tem que participar da seleção. Participa da seleção e é selecionado. Então, são coisas que não estão sob seu controle. Tem que encontrar a vaga, participar da seleção, passar na seleção, ser chamado. É um processo que não depende de você, não está sob seu controle. Né? Uma transição de carreira, que também pode ser uma solução possível, por si só, ela não garante que você vai ganhar mais. Porque imagina se você errou na escolha da carreira nova, achava que era de um jeito e quando vai para a prática é de outro. É tempo jogado fora também. Vai ter que começar. Lá nos depoimentos, você pensou se tem pessoal falando, eu tinha X mil de dívidas. Tem. E hoje eu já consegui, eu já tenho X mil investido, já comecei a viajar, já paguei quase, já tô 80% das minhas dívidas estão pagas e eu estou conseguindo investir. De novo. Porque se ficar triste naquela, você estava triste na primeira. Oi? Não, eu ia falar só que tem alguns detalhes a mais no depoimento, sim. É legal. Porque é legal, porque você falou ali, para quem é para você que está endividado, é para você que não gosta de cálculos e planilhas, quero os depoimentos para quem para quem está endividado, depoimentos específicos, quanto está endividado, por quanto tempo ficou endividado. Se você conseguir arrancar algum elemento imaginativo, tipo, me conta aí o pior momento da sua vida quando você estava em dívidas. Qual foi? Foi uma época em que eu passei por isso, estava com depressão, tomando tarja preta, sabe? Arrancar esses detalhes. E uma pessoa que não gosta de planilhar, que não gosta de ficar fazendo conta, olha, eu não sou de humanas, não sou de exatas. Arrumar uns depoimentos de cada uma da sua persona ali. Na carreira passada, mudou para outra que também não te deixa satisfeito. Vai ter que pensar de novo. Empreender são 2 anos para tirar lucro. Eu falei um pouquinho do processo, mas agora eu falo em números de tempo. São 2 aninhos, às vezes, para ficar no 0 a 0.
E se você não quebrar nos primeiros 5 anos, porque tem uma estatística no Brasil que mostra que 80% das empresas que abrem quebram com menos de 5 anos. 80%. Porque elas não pensam nisso tudo que eu falei para poder abrir. Acho que é um ramo bom, vai. Não é assim que funciona. Tem que ter planejamento. E isso demora. E custa também, porque um plano de negócio custa. Fazer pesquisa de mercado custa. Né? Então, com essas soluções que eu falei, além de tempo, você precisa ter dinheiro. Melhor, além de dinheiro, você ter tempo também. As duas coisas, né? Em uma graduação, pós-graduação online, você vai investir uns R$ 500 por mês, pelo menos. Procurei, tá? Pesquisei, para poder trazer esse dado para você. Fora matrícula, fora livro. Pesquisou, não sou eu que estou falando, print na prova. Print como prova na tela. Fora material. 500 por mês aí, durante quantos anos? 4, 5. Né? Para estudar para concurso, tem os cursinhos que te preparam. Materiais. Fora que hoje tem as consultorias, mentorias, né? Para melhorar a sua performance. Mentorias personalizadas, consultorias personalizadas são mais caras. Isso te ajuda a percorrer o caminho mais rápido? Sim, mas tem investimento também. E não é barato, não. Eu acho que eu iria amarrar o quanto antes o porquê de todo esse argumento aqui desse pedacinho. Por isso que eu estou falando que o melhor caminho é você aprender a pagar essas coisas, no caso, retomar a Roma, né? Com o que você ganha hoje, sem ter que ter um trabalho extra, ou sem ter que se preocupar nesse momento com como eu vou poder ganhar mais para poder resolver minhas coisas. Tem como você resolver sua situação financeira sem que você tenha que se desdobrar em 4 para fazer hora extra, para trabalhar mais. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Que não, o caminho mais curto é onde você está. Uhum. Tu acha que valeria a pena, talvez, testar a Roma assim, falando sobre ganhar mais, sobre não precisar ganhar mais, em vez de comprar o que quer? Eu ainda não. Eu estou querendo chegar na Big Uhum. Idea, que vem logo no arquétipo do jeito errado, do jeito certo, vem no jeito certo. Quero entender Uhum. o que que você descobriu lá, que aí isso vai me dar uma pista do que é que a gente pode pôr como promessa. Beleza. Para empreender, então, nesse falo. A franquia mais barata que eu encontrei, pesquisando na internet também, tem investimento inicial de R$ 8.000. Mas isso porque ela é online, não precisa de lugar para ter estoque, nem nada disso, não precisa de ponto físico, não. É só um empreendimento online. Outros tipos de negócio, você vai precisar de um local físico, reformar, alugar. Vai precisar muito mais do que isso. Então, olha só. Até agora eu te mostrei 3 erros que você pode estar cometendo. E só de você saber que está fazendo errado e parar com isso já é um bom começo. Só que eu imagino que você quer mesmo não esperar tanto. Entendeu? Que você ficou falando dos erros ali, de MBA, de empreender e tal, mas você esqueceu da sua Roma. Você não retomou a Roma e chega um momento que a pessoa pode nem estar pensando em nada disso ou não está entendendo por que que ela está falando disso. Então, você precisa retomar a Roma e dizer por que que você está falando aquilo. Eu estou falando Uhum. isso aqui porque eu acredito que você não precisa ter um novo trabalho, um trabalho extra, um trabalho no final de semana, ou ganhar Uhum. mais, ou ter que fazer uma transição de carreira para você resolver sua vida financeira. Você já vai entender por quê, porque daí o jeito certo é lá na frente, não é aqui. Tempo e também não investir tanto dinheiro para resolver a sua vida financeira, para comprar o que você quer comprar. Então eu vou te mostrar o jeito certo. Te mostrei o jeito errado, agora eu vou te mostrar o jeito certo para você gastar muito menos tempo, muito menos recursos. Como é que você vai conseguir fazer isso? Trabalhando os 3 alicerces do sucesso financeiro, que são a base do meu método. Que alicerces são esses, Rafa? Eu quero saber. O primeiro alicerce é o treino mental. Por que eu falei de psicologia, de emoção aqui hoje? Porque o treino mental, ele trabalha a sua mente para... Não tem problema ter pilares para explicar como funciona o seu método. Mas todo pilar sustenta alguma coisa. Se eu só tenho pilares, eu só tenho pilares. Ele está sustentando qual a ideia principal? Eu tenho que pregar uma ideia na cabeça do meu avatar. Não 3 coisas, não 2 coisas, não uma lista de 50 coisas. Eu preciso pregar uma ideia. De tudo que você conhece, se você pudesse pensar desse mar de conhecimento que você tem sobre finanças, para dizer assim, ó, é por causa disto aqui que tudo funciona. E eu vou te explicar em 3 passos, em 3 pilares, como é que você torna isso aqui algo acessível, algo possível? Como é que você gera resultado na tua vida com isso aqui? O que seria? Seria o treino mental, que é o que eu vou falar agora. Treino mental. E por quê que seria o treino mental? Porque a partir do treino, de você realmente entender como funciona a tua mente em relação a finanças e como isso afeta o teu comportamento,
é que você consegue mudar o padrão que você está fazendo Por quê? agora, que em tese é o jeito errado. Desculpa, Por quê? entendi. Por quê? Por que que é assim, do jeito que você está falando? Porque é o que eu vi na minha prática. Tá, Aconteceu com. mas por que que aconteceu na sua prática? E por que que isso aconteceu com você? Tenta explicar cientificamente. Entendi. O que que você descobriu dentro do cérebro humano, do funcionamento, de como funciona o cérebro, de como as coisas são, que permitiu você ter esse resultado na sua vida? Entendi. Entendi. Acredito que a quebra do padrão mental mesmo, a quebra de como você pensa. Não sei te explicar agora cientificamente assim, de pronto, mas é, teria que trabalhar nesse argumento. Por quê, ó? Pensa comigo. O Érico podia falar assim, por que que 6 em 7 é possível para qualquer um? Ah, porque aconteceu comigo. Não, Sim. não vai por essa linha. Uhum. Ele pega a ciência, a neurociência, para explicar por que é que qualquer pessoa que sabe. Ó, qual que é o grande achado dele? Qualquer pessoa que sabe empilhar gatilhos mentais faz 6 em 7. Quer ver por quê? Olha como é que funciona o cérebro humano, a decisão de compra. Ele vai lá, explica sobre o cérebro límbico reptiliano. Ele traz a ciência, não é porque eu estou falando. Eu tenho comprovação científica. O processo de venda ele é feito, primeiro, emocional, parte de depoimentos, é pura emoção, história, emoção, seguido de um argumento lógico racional que defenda uma grande descoberta como o único caminho que vai resolver minha vida, que é a Big Idea. Então, eu descobri isso aqui, é uma coisa só. Vou explicar para você fatiadinho, um passo a passo, em pilares, do jeito que você quiser, mas é uma coisa. E essa explicação aqui é tudo para defender a mesma coisa. Então, antes de falar de pilares, definir. Não, antes de falar dos pilares, definir o que você descobriu. Pense na sua única coisa. Se você não está lá para defender uma coisa, você está lá para defender que existem vários caminhos, várias possibilidades. Aí a gente Uhum. entra na COP tem que. Você tem que isso, tem que aquilo outro, tem que não sei o quê. Isso aqui é muito importante, essa outra coisa aqui também é muito importante. Ah, você não pode esquecer disso. Imagina se o Érico fosse falar o que é importante e o que não é dentro da COP dele, sem um ponto único para defender, sem um ponto, sem uma coisa única para ele defender. Eu queria falar, cópia é muito importante, você tem que fazer tráfego, você tem que saber coletar o público certo, você tem que fazer live todo dia. Eu ia ter que tanta coisa que eu não ia comprar o Fórmula. Eu comprei porque ele falou que era uma só, empilhar gatilhos mentais. Ele defendeu isso e eu saí de lá comprada de uma ideia, não de uma lista de coisas. Eu posso Uhum. defender com uma lista de argumentos uma grande ideia, mas eu não posso ter uma lista de grandes ideias e falar que tudo é importante, que é o que acontece quando eu só tenho pilares e não tenho o que eu descobri, Uhum. entende? Entendi. Você realizar, receber e sustentar o dinheiro. Realizar as ações, conseguir receber os resultados disso e sustentar. Não é só sobre fazer. Você realizar, receber e sustentar. Psicologia de emoção aqui hoje. Porque o treino mental, ele trabalha a sua mente para você realizar, receber e sustentar o dinheiro. Realizar as ações. Treino mental, defender cientificamente por que que é o treino mental. Uhum. Defender cientificamente por que o treino mental é o que fará seu avatar chegar à sua Roma. Conseguir receber os resultados disso e sustentar. Não é só sobre fazer.
Você precisa, entenda isso aqui é muito importante. Não é só fazer, a mente tem que estar treinada para realizar, receber e sustentar. Por isso que o treino mental é tão importante, que nem todo mundo fala disso. Você só fala de planilha, de cálculo. Ninguém ensina a fazer. Pouca gente ensina a fazer, pouca gente fala disso, pouquíssima. Eu encontrei pouquíssima gente falando disso, eu que vim falar disso. Né? Você só treina o que te ensina onde? Na escola. Ensino regular. E na escola ninguém ensina a lidar com dinheiro, não. Te ensina a quê? Ter um emprego, no máximo. Ter um emprego, às vezes nem é um bom emprego. Mas ninguém ensina o que fazer quando ganhar o dinheiro. E eu vou te falar uma coisa. Se fosse tão simples cuidar das finanças e fazer sobrar dinheiro, todo mundo fazia. Mas a realidade do Brasil é muito diferente. 80% das pessoas da nossa população estão endividadas hoje. 80%, gente. É muita gente. Então, se fosse fácil, esses 80% estavam bem. Se não, então é porque o jeito de fazer está errado. E não adianta nem você ganhar na loteria, se não tiver o treino mental correto. Por que eu tô falando isso? Você sabia que mais ou menos 90% das pessoas que ganham na loteria ficam mais pobres do que antes de ganharem o prêmio? Em pouco tempo, em poucos anos. Elas ganham o prêmio na loteria e depois de poucos anos elas estão mais pobres do que antes de ganhar. Não esquece que você está defendendo a sua grande descoberta lá do começo, treino mental. Por que que é um treino mental? Vou trazer uma estatística aqui. X% das pessoas que ganham na loteria, põe print na tela. Não sou eu que estou falando, tudo você tem que provar. Até falta de treino. Falta de treino mental. Não está preparado. E para que serve esse treino, no fim das contas, Rafa, na prática? Serve para desenvolver as 3 crenças que são a base da realização financeira. Você tem 3 crenças, 3 formas de pensar que são a base do que você vai fazer para ter sucesso. A primeira. Ó, você tá vendo? Vai defender essa parada aí, ó, da única coisa sendo o treinamento mental? Eu vou te explicar aqui por que que é o treinamento mental. Você não pode esquecer que você está defendendo isso aqui. Se você esquecer disso, vai chegar uma hora que é tanta informação que você vai falar, por que que ela está falando isso? Não vai conectar os pontos, entendeu? Eu posso sair com uma lista de coisas importantes na cabeça que não é o que a gente quer. Primeira é a ideia que você tem sobre a sua própria capacidade de fazer alguma coisa, ou pelo menos de aprender alguma coisa, aprender uma habilidade nova. Capacidade. Posso aprender? Consigo aprender? E se você está aqui hoje, eu tenho uma coisa para te dizer. Você provavelmente não sabe muito bem como cuidar da tua vida financeira, mas só de estar aqui você já acredita que pode aprender alguma coisa, senão você não estava aqui assistindo aula comigo agora. Não é verdade? E o que mais importa é você realmente acreditar que pode aprender a gerenciar bem o teu dinheiro. Cara, se eu tiver um método, eu consigo. Você tem esse potencial de aprender. Você está aqui, você acredita nisso. Por que que isso é importante? A gente não pode sair pulando, falando assim, ó, uma série de afirmações. Se eu fizer uma afirmação, eu tenho que descer, explicar por que que aquela afirmação é importante, trazer prova. Por isso que é legal ter uma coisa, porque se eu tiver várias, eu não vou conseguir aprofundar. Mesmo porque que o nosso tempo de CPL, de webinário, é limitado. A mesma coisa vai acontecer de CPL1, CPL2 do seu lançamento clássico. Pelo menos um pouquinho. Só que essa crença precisa ser treinada, fortalecida. Não é só, eu acredito. Essa crença ela pode se perder. Conforme as coisas vão acontecendo, ela pode ficar mais fraca. Você pode, perder um pouquinho dessa crença. Ela precisa ser treinada. Porque assim você vai conseguir atingir todo o teu potencial. Trabalhando a primeira base, que é a crença de capacidade. A segunda se refere... Ó, você só afirmou, mas não trouxe uma justificativa, está indo para a segunda. Você está empilhando afirmações. Por exemplo, você tem que fortalecer sua crença. Por que que eu tenho que fortalecer minha crença? O que que acontece quando você fortalece? Menos é mais aqui. É olhar o que é que eu vou atacar e vou até o final, a ponto da pessoa entender e não caber mais porquê, nenhum questionamento em cima do que eu estou falando. Ela sai dali com a cobra morta. Tipo, mata a cobra e mostra a cobra morta e o pau do lado. Ela sai de lá com a cobra morta e o pau na mão. Do tipo, saquei, entendi. Porque quando você afirma, não explica por que que é daquele jeito, e já pula para outra coisa que é importante. Lembra da Copa tem que? Tem que isso, tem que aquilo, mas não sabe. Até agora você falou de uma coisa, já está indo para a segunda, eu não sei por que que a primeira coisa é importante. Refere ao que você acredita quando o assunto é identidade financeira. Estamos falando de finança aqui, identidade financeira mais especificamente. Tá? Ou seja, como você se vê quando o assunto é dinheiro. Se você se vê pelo ângulo da escassez, e o que é o ângulo da escassez? Nunca vou ter dinheiro, eu nunca tenho dinheiro, eu nunca vou ter, eu não tenho capacidade de ter. Eu nunca vou ter dinheiro sobrando. Se você tem essas ideias, mesmo que seja de forma um pouco inconsciente, você vai se comportar de acordo com esse pensamento. E isso vai se tornar um ciclo. No momento que você pensa que não vai ter dinheiro... Poderia usar uma analogia do termostato. É como se fosse o ar-condicionado.
Todo ser humano ele é programado para desligar toda vez que o termostato. Isso, mas para ganhar mais dinheiro. Mas se você falou que não precisa ganhar mais dinheiro para conseguir quitar as contas, esse exemplo Para talvez. Hã? ter dinheiro, até para ter dinheiro, você precisa. O termostato também está ajustado. Tem gente que está ajustado para não ter dinheiro. Zero na conta ou até está endividado. Não, isso faz sentido. Eu acredito e concordo. Mas a gente não pode esquecer que a gente está defendendo uma coisa aqui. A gente pode falar um zilhão de coisas, mas tudo que eu estou falando está defendendo minha única coisa? Uhum. Eu estou falando para ela que o emocional, vou pensar, que eu não estou com certeza se tá ou não, tá? Que o emocional é o que faz ela não conseguir chegar na tua Roma. Aí por quê? Eu acho que dá para pôr. Porque todo ser humano tem um termostato programado, tanto para ganhar dinheiro, tanto quanto para sair das dívidas. Que termostato é esse? Ele fica pré-programado. A pessoa não se sente digna, às vezes aí não sei como é que você iria justificar, mas às vezes a Tá. pessoa se sente digna, ela acha que ela não pode ganhar. Entra parada de, não sei, poderia entrar um pouco do que a constelação familiar fala, né? Faz sentido que ela não pode ganhar porque que os pais não ganhariam é inconsciente, né? E trazer a explicação que esse termostato ele é regulado pelo seu inconsciente, você não sabe, mas você está programado para estar sempre endividado ou sem dinheiro para comprar as coisas que você gosta. E olha como que a ciência explica isso. Se põe um cérebrozinho ali. Qual que é o seu consciente, aquilo que tudo que você dá conta, que você entende, você consegue conscientemente fazer um cálculo, fazer uma reflexão, decidir se sim ou não, se compra ou não compra. Agora, o que é que está no seu inconsciente, nesse lugarzinho aqui, chamado, sei lá, não sei o nome das paradas lá, você poderia trazer um nome de uma área específica que guarda essa informação. Sim. Hipotálamo, não sei das quantas, que eu nem sei onde fica, mas enfim. Aí você pegar e falar assim, que naquele lugarzinho ali é responsável por cuidar daquilo que você não dá conta. Para te proteger, não é por mal que esse cérebro mais antigo faz isso, não. Ele cuida das batidas do seu coração, da sua digestão, da sua respiração. Você não precisa pensar para respirar. Tanto que você dorme e continua respirando, seu coração continua batendo. Por quê? Porque essas são funções regidas pelo seu inconsciente, aqui pelo cérebro reptiliano. Agora, o que mais que ele faz? Pô, se você viveu problemas na sua infância, com dinheiro. Se você viu seu pai, que é o provedor da sua família, foi o provedor da sua casa por muitos anos, não ter dinheiro e hoje você quer ter dinheiro, você não consegue. Por quê? Porque inconscientemente, por um instinto de sobrevivência da espécie, tem um registro no nosso inconsciente que diz que o, o filho nunca pode ser maior que o pai. Tem explicações para isso, mas eu estou defendendo o mesmo ponto. Eu não sei falando, tem outra coisa, e tem outra coisa, e tem outra coisa. Não, eu peguei um para Cristo e vamos lá. Eu vou trazer uma lógica para esse negócio aqui, a ponto da pessoa sacar o que eu estou querendo. Entendi. Que ela precisa entender. E você pode pegar essa coisinha aqui e falar assim, agora um outro pilar que faz com que isso aqui se torne real, possível, Uhum. na sua vida é tal coisa, e essa tal coisa está relacionado à defesa do mesmo ponto. E aí a gente vai criando os pilares conectados a uma única ideia. Beleza. Ter dinheiro, você não faz nada pra ter e você nunca tem de verdade. Né? Funciona muito assim, ó. Você pensa, nunca terei dinheiro. Então, mesmo que apareça um emprego melhor, uma promoção no teu trabalho, uma oportunidade de negócio, qualquer coisa que possa te tirar disso, você não vai aproveitar. Ou vai se boicotar. Afinal, não adianta. Eu nunca vou ter dinheiro mesmo. É o que passa na tua cabeça. Então você se comporta de acordo com essa crença e reforça essa ideia. Então você nunca tem dia de verdade. Aí você acaba dizendo assim, eu tinha razão. Eu já sabia. Só reforço o ciclo. Outro ponto para se levar em consideração são as ideias negativas que talvez você tenha sobre as pessoas que têm dinheiro, que você conhece, ou que você já viu, ou que você viu notícias.
Que elas são gananciosas, que são arrogantes, que são egoístas, que se aproveitam das pessoas. O patrão que se aproveita dos empregados, por exemplo. É um discurso muito comum. Quando você não quebrar isso, você não vai ter dinheiro. Afinal de contas, você não é essa pessoa. Você não é uma pessoa gananciosa. Você não se vê como uma pessoa arrogante nem egoísta. E eu também não quero me tornar. Eu não sou Rafa e não quero me tornar. E se os ricos são, melhor nem arriscar ter dinheiro, porque eu não quero ser assim. Então você nunca vai ter. Sobra um pouquinho só e você gasta. Se sobrar. Você pode até achar meio exagerado, mas acredite em mim, acontece. Eu já vi isso manifestar várias vezes. E limitar alunos meus, clientes meus. Várias vezes. Essa crença bem aí. Então a crença de identidade também precisa ser treinada. Você precisa começar a ver isso com uma forma boa. Porque, gente, o valor da pessoa é da pessoa. Não é o dinheiro que muda ninguém. Se você tem valores bons, você com dinheiro vai ser essa mesma pessoa. Só que agora com recurso. Essa é a segunda crença. A terceira é sobre merecimento. Ou seja, o senso de que você merece uma vida financeira boa e próspera. Eu mereço. Que você merece ter dinheiro sobrando. Você merece ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Uma vida sem preocupação com as contas. Sem que o dinheiro seja um fator estressante para você. Quando a crença de merecimento está fraca, a tendência da gente é se boicotar. E mesmo você conseguir algum resultado na tua vida financeira, você pode agir de forma a perder tudo. Porque no fundo, você pensa que não merece aquilo ali. Aí você gasta o dinheiro. Ou você dá errado no seu trabalho. Várias coisas vão acontecer. Como você não merece, você passar de uma forma até mais impulsiva, inconsequente. Faz escolhas ruins. Até destruir tudo que você conseguiu estar ali. Já vi várias pessoas, gente. Então, no meio do processo, construir patrimônio. Construir patrimônio. E aí, por conta dessa crença que ela não merece, não se merecedor, ela vai destruir tudo que ela conseguiu construir ali. Entendeu como é que o treino é importante para sustentar esse processo todo? Quando você não trabalha isso, é como se quisesse construir um castelo com uma fundação ruim. Sem uma base forte. Não sustenta prédio, não sustenta castelo, não sustenta vida financeira. Não vai sustentar, tem uma base forte. Então, esse alicerce é a base. E é o primeiro alicerce que tem a ver com o nosso método. O segundo é sonhar certo. Rafael, como é que sonhar certo? Definir bem seus objetivos financeiros. E não só definir. Tem que ter estratégia, tem que ter método. Uma coisa que você precisa entender é, sonho por sonho, sem estratégia, é ilusão. Muita gente vive de ilusão, achando que vai conseguir as coisas sem se movimentar, sem saber como vai fazer. Muita gente passa a vida vivendo de ilusão, esperando um milagre acontecer pra conseguir ter as coisas que ela quer. Vou ganhar na loteria, vou casar com alguém que é rico, vou receber uma herança, a pessoa passa a vida esperando. Só que existe estratégia pra sonhar, tá? E a técnica eu uso chama meta. Que usa a técnica meta pra você sonhar certo. Cada letra da palavra meta é uma característica que você precisa definir sobre o seu objetivo. Depois que você faz isso, tudo fica muito mais simples, gente. Ó, tem uma estratégia pra usar, vou usar. Quando eu uso, a coisa fica mais simples. Por quê? É um passo a passo. É um passo a passo. Que dá certo, deu certo com dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Então, bora lá, técnica meta, como é? O M significa mapear os detalhes. Ou seja, definir o máximo de características do seu objetivo. O máximo mesmo, quero um carro, que cor é esse carro, qual é a marca, qual é o ano, quais são os acessórios que tem no carro. O que tem nesse carro? E quando seu cérebro estiver pensando num carro qualquer, ele não tem foco, não tem motivação. Então, mapear os detalhes é muito importante sobre qualquer objetivo, qualquer um. Né? Vou dar outro exemplo rápido. Viagem, pra onde, quantos dias, você vai hospedado onde? Que pontos turísticos você quer ver? Tem ingresso? Tudo isso você precisa saber. Tá? Esse é o nosso M, mapear os detalhes. O E da meta significa estimar o valor. É preciso pesquisar quanto custa o seu sonho. Colocar isso em números. E quando você não faz isso, gente, sua mente, ela não aceita, ela não acredita daquela possibilidade pra ela, na vida dela. Tá? Eu passei por isso. Achava que era muito caro. Nunca perguntava. Peraí, tem uma organizada certa. E olha, eu não tô falando você ter dinheiro agora pra realizar isso, porque você não tem. Mas de saber quanto é pra você viabilizar o planejamento, viabilizar as ações que vão te levar a realizar. Se não souber quanto é, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Certo? Então, já foi a letra M, já foi a letra E. A letra T significa travar a data. E onde esse verbo travar? Porque o travar tem sentido de não negociar. Uma trava faz o quê? Ela impede uma coisa de se mexer, de sair do lugar, na verdade. É exatamente esse sentido do travar a data aqui. De você decidir essa data e não procrastinar. Não ficar mudando. Ah, não tô conseguindo, vou mudar. Se você fez direitinho o planejamento, você colocou um prazo que é possível. Se esse prazo é possível, trava essa data. Tenha medo não, se comprometa. Olha, quando a grande oportunidade está clara, bem definida, e o lançamento não está crescendo, é problema de oferta. Agora, quando não temos uma grande oportunidade clara, específica e definida, você pode ter a melhor oferta do mundo, não tem um porquê de eu comprar de você. Então, eu prefiro até me atentar um pouco mais, tentar definir essa grande descoberta aqui, reformular sua Roma, do que ficar tentando olhar os seus detalhes ali da oferta. Vamos lá. Na realidade, você é psicóloga. Você vamos pensar aqui. Você é psicóloga. Você encontrou algum achado na área da ciência que justifica as pessoas não conseguirem ter dinheiro, se organizar financeiramente, prosperar. Se eu comprar o teu curso, qual é a transformação mais específica que eu vou conseguir? A Roma, você tá falando? Ou Não pensa de na maneira. Roma. Pensa Tá. assim, ó. Se eu comprar o teu curso e aprender o que você me ensina, Uhum.
qual é a transformação mais. é, Seria sair das dívidas e começar a investir? Uhum. Qual que é essa transformação específica que justifica eu tirar o cartão do meu bolso e passar para você? Olha, fazer sobrar dinheiro todos os meses para não me preocupar com as contas. Principal. Sobrar dinheiro, mas sobrar R$ 1 é sobrar R$ 1. Eu faço aqui o papel de advogada do diabo, tá? Uhum. Sobrar R$ 1 é sobrar R$ 1. Mas às vezes sobrar R$ 1 não é interessante. Sim. Aí sobrar para Sobrar, comprar. É. tá, eu quero comprar um avião, Uhum. um jatinho. E, É. sei lá, eu ganho R$ 1.000. Abre margem para interpretações que vão para muito pouco, para muito fora da realidade. Se a gente Sim. pudesse delimitar essa transformação aqui, por exemplo, a da GL ensina ela faixa preta, ela ensina qualquer pessoa a pagar suas dívidas por um valor 3 vezes menor do que ela realmente Uhum. faz. A história dela, ela trabalhou no banco, ela conhece coisas, leis, macetes que pessoas comuns não conhecem, ela consegue fazer a ponte entre o que o banco quer fazer e o que ele pode fazer, que ele não vai te revelar porque ele quer ganhar dinheiro, então ele vai fazer o que ele quer, não o que ele pode. O que ele pode é tirar os juros da sua dívida, você pagar somente o que você deve. Essas coisas existem, mas as pessoas não conhecem porque as pessoas nunca trabalharam lá dentro. E ela trabalhou no banco, ela sabe disso, então ela criou esse produto. Uhum. Então é muito específico, eu vou pagar a minha dívida por um valor 3 vezes menor. Sim. Vamos ver aqui nas dores, nos desejos. Esses desejos saiu da boca do Avatar ou foi subentendido por ser o primeiro Não, lançamento? os que estão aí, eu já até mudei alguma coisa, porque com as pesquisas que a gente fez, eu consegui pegar muita coisa da boca do Avatar mesmo. Então Tá, tem, tá misturado. tá misturado. Então vamos fazer o seguinte: fala para mim, o que é que mais sai da boca do seu Avatar? Deixa eu dar uma olhada no que tem. No quesito desejo, não dor. Tá. Desejo veio mais ter paz, tranquilidade, realizar mais sonhos, aproveitar mais a vida. Muita gente falou de controle, controlar a minha vida financeira. Acho que a sensação realmente de você ter o controle daquilo ali, né? Como tá a Eu acho que pergunta? Como é que tá a pergunta? eita, tem que abrir aqui o formulário. Só para ver se não tá Eu acho induzindo. que faz sentido também. Tá Fazer. falando. Peraí. Eu acho que foi a pergunta aberta. Mas deixa eu conferir, tá? Tá. Porque tem as perguntas fechadas normais, né? Idade, essa coisa toda. Às vezes a gente acha que tá aberta, mas a gente tá induzindo, entendeu? Sim, sim, sim. Entendo. Ó, é, por que você quer melhorar sua vida financeira? O que você quer alcançar? Você tá. Então, a todas as pessoas que falarem que eu quero melhorar minha vida financeira estão só repetindo o que você já afirmou ali em cima. Ela não entraria como. Tipo, Uhum. eu colocaria aberto, aberto mesmo, do tipo, Você é, quer sua vida financeira? considerando sua vida financeira, qual o seu maior sonho? Uhum. Deixa sem induzir resposta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ter tranquilidade financeira, ter. Tem um desejo oculto específico aí nessa parada. Porque a da GL mesmo poderia falar sobre tranquilidade financeira, mas ela foi pagar sua Sim. dívida por valor 3 vezes menor. Qual seria o nosso para a gente tornar sua Roma mais interessante? Tô pensando aqui, tá? Tá. Eu dou uma olhada aqui também no resto. Hum,
Parece mais que o seu produto é de atração, de atrair dinheiro, Uhum. uma pegada mais prática de organização, do que só organização financeira. Por ter essa Sim. parada psicológica e você falar das crenças que atraem, pessoas desse termostato aí, né? De que as pessoas não estão programadas para ter dinheiro. Parece mais Elaine Ourives do que Luciana Fiot. Conhece a Elaine Ourives? Não, essa eu não conheço. Ela é uma loira, deixa eu ver se você pega o nome A dela lei da aqui. atração, ela. É, da lei da atração. Aqui, ó. Diz que a gente vai, tipo assim, conseguir mais porque eu tô mentalizando. Para mim, você tá mais para essa mulher aqui, que ela. Uhum. Cocriação. Ah, não, isso aqui não é. É outra. Fizeram outro canal dela. Cocriação da realidade milionária. Elaine. Essa aqui, ó. Ela acho que é a maior sobre esse assunto no 1,2 milhões. Para Uhum. mim, você é mais, pelo seu discurso, parece que pende mais para ela do que para a Luciana Fiot. Você vai me dizer se sim ou se não, o que que você quer representar, né? Também. Sim. Eu concordo com você. Acho que sim. E a minha pegada é mais aí também, eu acho. Mas Eles- eu acho que não é definido, sabe? Hã? Eu acho. Eu acho que não é definido. Eu acho que ainda não definiu, porque é, conversando contigo, parece que tu é mais Luciana Fior, mas Uhum. às vezes, porque assim, hora nenhuma tu fala, por exemplo, que eu conheço essa moça aí, né, essa Elane Urives, que ela fala da lei da atração, blá, blá, blá. E pelo que eu te conheço, tu não fala, não é muito essa parada aí dela, não. Também pelo que eu entendo, né? Como eu estou Uhum. dizendo, realmente está indefinido, não está claro. Porque se tu ouvir ela falando, a Elane, vai entender muito bem, assim, o lance da lei da atração, mentalização positiva, um monte de coisa, blá, blá, blá. E Ela se é tua... é uma pegada tipo Bruno Chimenez. Ele eu conheço. Isso. Tipo, É, Bruno. É, porque se tu for isso, nos teus conteúdos tu não está falando isso. entendi, No entendi. conteúdo. Não, realmente, pelo que estava falando, eu achava que sim, mas se for mais na pegada dele, não é. Tem um pouco, mas chega a ser isso. Eu acho que o foco dele é esse, né? Porque o teu conteúdo gratuito, tu tá falando muito de finanças, realmente de como melhorar o cartão de crédito, como não sei o quê, ou seja, mais no Luciano Fiume. Aí por isso que eu tô dizendo, está indefinido, porque no conteúdo gratuito está falando muito dessa parte assim das finanças mesmo, com o seu Luciana Fior, a técnica da financeira, mas daqui a pouco está dizendo que a parte principal é um pouco mais, né, a mentalidade, ou seja, está indefinido, né? Eu acho. Deixa eu pensar aqui numa coisa. Vamos ver, arruma aqui. Te ajuda a fazer sempre sobrar dinheiro para comprar o que você quiser. Te ajuda a fazer sempre sobrar dinheiro. De tudo que eles falam, o que eles mais repetem? Que falta dinheiro, que não sobra dinheiro. Desejo. Desejo. hum, Acho que muito de ter paz, da sensação de controle e paz. Acho que é por aí. Porque daí vai muita coisa, né? Controle para quê? Para comprar o que quer, controle para pagar as dívidas, controle para dar o que quer para o filho, essas coisas. Quantos por cento vai sobrar do meu salário se eu Uhum. comprar o teu curso, mesmo que eu esteja endividada? Boa pergunta. Essa pergunta é boa, né? Que talvez, tipo, faça sobrar
20% do seu salário todo mês, mesmo que você, para você fazer o que você quiser, mesmo que você esteja endividado, mesmo que você esteja endividado. Eu gostei disso. Que daí acho que fica mais específico, sabe aquele que eu falei que a da Sim. GL encontrou e que a gente estava tentando encontrar aqui? Sim. Eu sempre pensei sempre foquei muito no caminho confortável, para as pessoas não terem que fazer tanta coisa. Por isso que eu nunca botei muita questão de uma meta específica, né? Desde o começo que ele pede essa meta específica, de tempo ou de porcentagem, porque eu não tenho como te dar hoje dados sobre isso, nem dos meus alunos, para eu fazer uma promessa dessa, entendeu? Já que eu Mas, cheguei. Mas eu acredito que aí está o problema, porque você não tem uma promessa dessa que vocês talvez tenham dificuldade para escalar. Uhum. bem no começo, quando a gente estava começando, a gente estava em dúvida se ela ia falar sobre investimento ou se controle financeiro, né? Aí eu perguntei logo, sim, investimento, tu consegue fazer o cara render quanto dinheiro por mês? Aí ela também não conseguiu dizer isso. Ah, eu não consigo prometer. Aí então a gente É, saiu do investimento e foi Investimento para. é pior para prometer do que controle financeiro. olha só, e aí tá um grande problema. Eu só comprei do Érico porque ele colocou dele na reta. Aí ele poderia falar, mas depende muito de cada produto, depende do nicho, depende se a pessoa vai fazer, o que ela tem que ser feito, o que ela precisa fazer para a coisa acontecer, depende de um zilhão de coisas, e eu não posso, mediante todas essas possibilidades, ele poderia falar, eu não posso estipular um valor, mas ele foi lá e estipulou que é possível, e foi só por isso que eu comprei, porque ele não falou que ia melhorar minha situação financeira, ele falou que ia ganhar 100 mil em 7 dias. Então tá bom, vamos ver se é verdade. Se fizer tudo que ele diz, lógico, né? Que às É, vezes tem que prometer Isso aí é um porque. detalhe. Mas a gente tem que prometer. E a gente só promete se a pessoa fizer, porque às vezes a gente fica com medo de prometer e a pessoa não fazer. Sim, mas se ela não fizer, se alguém não fizer do Érico, também não vai ganhar, né? Por isso e que assim, muita gente não faz, né, Jean? Muita pois gente é. não faz. E, Ah, e quando não faz, não alcança e tá tudo bem. Porque ele tem tanta prova de que é possível que a pessoa mesmo já fala, eu não consegui porque eu não fiz. E tá tudo é. bem, eu vou continuar tentando, eu vou melhorar, uma hora eu vou conseguir. Eu, por exemplo, estou no ensaio há muito tempo e nunca fiz, mas é porque eu nunca lancei, nunca fiz. Pronto. Eu não vou reclamar do Érico, eu tenho absoluta certeza que não é o problema do meu. Eu não botei o negócio, tá entendendo? É. Então, assim, ó, a gente poderia faça, ensino pessoas, ensino. E aí, Rafa, baseado nessa promessa, né, de fazer sobrar 20%, 30%, sei lá, tu podia analisar com essas pessoas que conseguiram a promessa, quanto que elas estão economizando por mês do salário delas, depois de ter aprendido contigo. Aí, então, tu vai conseguir chegar num valor fixo. Por exemplo, como é que aquela mulher comprou a casa dela? Aí vai perguntar, ela ganhava 1.000, aí ela começou a economizar 300 por mês e esse ano comprou a casa. Então, ela economizou 30%. Aí pergunta para as outras, né? Porque tu Ex- estava num espaço que ela não tinha dinheiro para comprar e com certeza economizou. Então, tu tem que investigar quantos elas conseguiram economizar. E assim tu consegue prometer 30%, 20%, 50%. Ó, ensino qualquer pessoa a fazer sobrar X% do seu salário todos os meses para comprar o que quiser, mesmo que hoje ela esteja endividada. Eu achei ótimo. Aí a gente vai começar a buscar o pau, pau, pedra, pedra. Certo. É o 100 mil em 7 dias do Érico. É a dívida por um valor 3 vezes menor. Ah, porque antes, no começo, não era tão específica assim a Roma da GL.
Eu suspeito que ela tenha começado com alguma coisa falando de. Eu não lembro, tá? Supondo como que é o processo de evolução das Romas. Que ela tenha falado alguma coisa de diminuir sua dívida, pagar sua dívida por um valor menor. Mas menor, em alguma análise, talvez, algum faixa preta perguntou menor quanto. Uhum. Ah, e aí ela teve que quebrar a cabeça para trazer essa especificidade. Mas, ó, o resultado, faixa preta. Certo. Para Trabalhar comprar nisso. endividada e sem ter que trabalhar mais para isso. Vai ficar um pouquinho? É bom, É grande. porque sempre a gente está querendo dizer que ela não precisa ganhar mais, né? O que que acontece aqui? Ser grande não é um problema. É lógico, quando a gente consegue tornar a Roma menorzinha, melhor. Mas eu já vi Romas grandes chegarem a faixa preta, e faixa preta até deve ter até segundo grau. Então, a minha Roma em que eu fiz mais dinheiro em lançamento, ela era grande. E aqui, então, por isso, assim, vamos tentar ao longo do processo de refinamento da Roma torná-la menor, mas isso não é um impeditivo de você ter resultado, tá? Se qualquer pessoa fazer soprar X% do salário todos os meses para comprar o que quiser, mesmo estando, acho que pode pôr aqui, vai ficar menorzinho. Estando endividada e sem ter que trabalhar mais para isso. Vou deixar de lição de casa esse X%. É, Pode falar, Jean. eu acho que vale a pena, em algum momento lá do lançamento, talvez lá no final, ela explicar por que que vai render os 20%. Por que que vai render? Por que que vai Cobrar. economizar os 20%? Tipo assim, só um gatilho mental da razão, porque para ela dizer assim, de onde é que ela tirou os 20%, ou não. Sim, sim, com certeza. Depois que ela explicar lá os três erros e, enfim, o pilar central, ó, por causa disso você vai conseguir 20%, porque, vou só chutar aqui, né? Porque, estatisticamente, 20% das suas compras são superficiais e você compra só movido a desejo. Boa, Vamos boa. e Não, então, quando você aprender a controlar sua mente, você vai se livrar desse desejo besta e assim você vai conseguir economizar 20%. boa, eu Tipo acho que assim, faz né? sentido. Eu acho que faz sentido. Vai ter que ter uma justificativa, com certeza. Porque essa é a justificativa do porquê os 20%, né? Porque se a gente for ver, existe em toda a vida contas essenciais, né? Mas sempre tem o supérfluo que a gente gasta, né? Então, ela pode dar uma olhada assim, vai até dizer assim, estatisticamente. Está cortando um pouquinho. Está cortando e eu tenho uma outra análise agora na sequência. A gente já passou de uns minutinhos aqui. Vou precisar Beleza. encerrar. Mas, assim, faz sentido o que ele falou, vai ter que ter uma justificativa. O Uhum. problema maior de vocês aqui, só para a gente encerrar, é a oportunidade que não está clara. Sim. Então, uma lista de coisas que são importantes, mas aí vira um negócio que tudo é importante e não, nada está defendendo um negócio, aí você fica assim, mas por que que eu vou comprar isso? Entendeu? Eu Beleza. vou, Jean, eu vou precisar encerrar, tá bom? Por causa do horário, tem outra análise na sequência agora, mas eu compartilhei aqui com a Rafa que o Uhum. ponto principal foi depoimentos inespecíficos da transformação, uma Roma não específica e uma oportunidade que não estava clara, porque o que que eu estou defendendo, o que que é importante, tudo é importante, aí meu Deus, vai ajudar a sobrar dinheiro, mas sobrar quanto? Vou comprar, compro, não compro, e nessa dúvida é melhor não comprar. Beleza. Ótimo. Tá bom? Eu Vamos achei ajustar esses 3 pontos. Roma, prova, oportunidade. E história também. E Uhum. história emocional, que aí você juntar um jogo melhor. Tá bom? só uma pergunta bem rapidinho. No próximo a gente já faz interno ou faz um outro cimente? Não, tem que ser interno. Já Tem que ser, parte para o interno, né? é.
Tá, Tá bom? tá, Isso, obrigado. obrigada. Nada, imagina. Tchau, tchau. Tchau.